Teatro Amazonas de Manaus. E vamos visitar agora o Teatro de Manaus. Vamos visitar o teatro. Então vamos lá. Tudo em mármore, os pilares, as colunas. No ano de 1884 e ela só foi finalizada no ano de 1896. Então foram 12 anos de construção. E por que tanto tempo? Por que 12 anos? Boa parte dos materiais utilizados aqui dentro do Teatro Amazonas vieram de outros países, então demorava muito tempo naquela época para trazer esses materiais aqui para a cidade de Manaus. Por exemplo, essas colunas que vocês estão vendo, todas vieram de Glasgow, da Escócia. Então imaginem o trabalho para trazer cada uma delas aqui para a cidade de Manaus, naquela época que as coisas vinham somente por veleiros, não tínhamos aviões ou navios, né? E a única coisa brasileira utilizada na construção do Teatro Amazonas foi as madeiras. Fora isso, tudo veio de outros países. A construção... O teatro ele foi inaugurado no dia 31 de dezembro, ele foi um dos primeiros teatros do Brasil a ser inaugurado com luz elétrica, muito importante para a região norte do nosso país, porque a gente se tornou o estado mais rico do Brasil. E sendo o estado mais rico do Brasil, a gente precisava de pessoas para tomar conta desse monopólio da borracha. E quem eram essas pessoas? Eram eles brasileiros, amazonenses, manauaras que cuidavam conta desse dinheiro? Não. Eram todos europeus que saíram dos seus países de origem e vieram à cidade de Manaus extrair o máximo que puderam da borracha. E esses eram conhecidos aqui como os barões da borracha. E eram as pessoas mais influentes da nossa cidade. Um grupo de 15 a 20 homens e eles eram quem comandavam. E boa parte, majoritariamente, eram franceses. Podiam ser italianos, britânicos, irlandeses, mas grande parte eram franceses. Isso porque a cidade de Manaus era conhecida naquela época como a Paris dos Trópicos. Esse era o nosso apelido queridinho, né? A gente era uma das cidades mais modernas do mundo. Então esse foi o apelido dado a Manaus no final do século XIX. O nome em destaque? Então, Eduardo Ribeiro foi o governador que finalizou a construção do Teatro Amazonas, foi responsável pela modernização e urbanização da nossa cidade, foi o primeiro governador negro do nosso país e é por isso que vocês podem encontrar o nome de Eduardo Ribeiro ali em cima, porque ele foi uma pessoa com muita importância em seu nome e dizem que só existe um governador tão bom, só nasce um governador tão bom a cada 100 anos. Então, a gente tem que esperar um pouco para vir mais um governador incrível igual Eduardo Ribeiro para o nosso estado, né? E aqui na cidade de Manaus não era diferente. A segunda língua que era aprendida aqui na cidade era o francês naquela época, tamanha influência da França no resto do mundo, né? Alguma pergunta sobre a nossa história? Espetáculos, nós temos o formato de lira.
Para quem não sabe o que é uma lira, ela é uma pequena harpa de mão, esse formato que nós estamos vendo aqui dentro. Esse formato ajuda na acústica do local, porque vocês sabem que as óperas são todas cantadas na garganta, no gogó, não tem microfone. Então a acústica do local precisa ser perfeita. O formato de lira ajuda muito. E aqui nós temos 22 colunas, cada uma delas simbolizando uma corda da lira. Acima dessas colunas, vocês podem ver que a gente tem nomes, né? Desse lado estão os mais conhecidos. Shakespeare, Molière, Mozart, Beethoven, Verdi, entre outros. E quem são essas pessoas? São artistas que se apresentaram aqui? Não, mas são pessoas importantes para a história da música, a história da arte e que precisavam ser homenageados aqui dentro, que são Martins Pena e Antônio José, nessas duas colunas ao meio, na entrada do teatro. Acima dessas colunas, vocês podem ver que nós temos camarotes com cortinas vermelhas. Esse camarote é o camarote do governador, é uma tradição que mantemos até hoje aqui no Teatro Amazonas, que quando o governador do estado é convidado a vir ao teatro, ele tem a opção de utilizar. Em 88 o Brasil passou pela proclamação da República. Então Eduardo Ribeiro, quando finalizou a construção, ele queria que a República fosse presente aqui dentro, por isso temos esse símbolo, saria. É basicamente um carpete, ele pintou em cima desse carpete, foi mandado aqui para a cidade e foi grudado aí no teto, né? É um grande papel de parede, tá? Isso. Do lado temos a dança e na parte de trás temos a tragédia. Esses são os três elementos principais da ópera e a ópera é a quarta parte da pintura. Essa aqui temos um busto de um homem sendo coroado. Podemos visitar os camarotes para ter uma ideia de como é assistir um espetáculo de um camarote deste maravilhoso teatro de Manaus. As óperas costumavam ser muito longas, elas poderiam durar de 4 a 6 horas, então eles tinham que ter pausas, e essas pausas aconteciam aqui nesse salão, mas normalmente somente os barões poderiam subir para utilizar desse salão. E aqui dentro, aqui no chão, a gente tem uma técnica francesa que se chama machetaria e ela consiste em todos esses pedaços de madeira que vocês estão vendo no chão, não tem nenhum tipo de cola ou prego segurando eles aí. Eles foram todos cortados, eles são pintados para parecer mármore ou pedras, mas na base deles a gente tem o mármore de Carrara, que é o mesmo mármore branco, e também é o mesmo mármore que Ângelo utilizava para fazer suas esculturas. Nas paredes nós temos mais algumas peças de tapeçaria, nenhuma dessas peças estão assinadas, então não sabemos quem foram os artistas que fizeram. E ele está salvando Cecília, uma dama portuguesa. O nome dessa pintura é O Guarani, e aí nós temos o último ato do livro O Guarani acontecendo. E vocês querem um spoiler do que acontece no final? Vocês querem ou não? Senão ele viu a casa de Cecília em chama. Ele correu lá dentro, salvou Cecília, que já estava desmaiada dentro da casa, e depois de salvar ela, ambos fogem e vivem o seu romance proibido. E é assim que o livro, todos feitos de cristal de Murano, eles vieram da ilha de Murano, Itália, e cada um desses lustres é avaliado em 2 milhões de dólares, tá? Eles todos, a gente tem 32 deles aqui.
E aqui é a praça em frente ao Teatro de Manaus. Ali a igreja, aqui o teatro, muito lindo. E aqui uma vila que tem ao lado do teatro, muito bacana, as casas da época, muito bonito o espaço. Vamos tomar um café aqui. E finalizando mais um vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e não esqueça de deixar seu like. Até o próximo!